Presbítero Leandro será o pregador da manhã e antes da mensagem ele pediu que cantasse um cântico. Isso. Então nós vamos nos preparando para esse cântico. Creio ter relação com a mensagem. É o cântico Buscai primeiro. Então logo depois do cântico o presbítero Leandro já está com a palavra. acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos nesta manhã, porque só Tu és Deus, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, de abrir a Tua palavra, e te imploramos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Tu já falaste conosco através dos cânticos, das músicas, da oração, mas agora te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que nós aprendamos tudo o que Tu tens para falar para nós, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem ainda não veio na escola dominical agora em fevereiro? Levanta o braço aí para mim. Janeiro, Levanta o braço aí. Vocês sabem que tem uma gincana acontecendo, né? Então vocês estão convidados depois do culto a virem. O grupo é esse aqui do meio, tá? É sabedoria, aqui do meio grupo, tá? Nós podem chamar vocês para qualquer outro grupo, mas senta aqui no meio, tá bom? Vamos continuar na série de mensagens do livro de Lucas. Parece que não termina, né, pastor? 2 anos já? A Adriana falou assim outro dia para mim: Leandro, vai terminar quando? Eu falei: não sei, a gente está no 17, vai demorar mais 1 ano aí, pelo menos. A gente vai continuar na série do livro de Lucas, investigando quem é Jesus, e hoje a gente vai ler o texto de Lucas, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos de 20 a 37. Mateus, passa aí para mim pelo menos o texto, depois eu passo daqui, por favor. Vamos ler de forma alternada? Eu começo, depois os irmãos continuam. Lucas 20, de 17, de 20 a 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais.
porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde tiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Quando a gente trabalha uma série de sermões, assim, de pregações expositivas, a gente tem não diria uma dificuldade, mas tem uma tarefa diferenciada. Alguns textos você sofre. Eu lembro do último texto que eu falei aqui, como foi difícil trabalhar o texto. Mas tem uns textos que você bate o olho assim e fala: opa, esse aí é fácil. Esse texto que a gente leu é um desses, assim, fáceis de olhar para o texto e ver. Jesus está falando de quê? Jesus está falando do reino. Então, falar de reino, falar do assunto reino de Deus, existe uma facilidade grande. Por quê? Se eu falar só dos 4 evangelhos, eu vou me falar só dos 4 evangelhos. 3 evangelhos são evangelhos de Lucas, Marcos e João, só os 3. O termo reino de Deus aparece 68 vezes. No livro de Mateus, aparece o termo reino dos céus 32 vezes. E a gente está falando só dos 4 evangelhos. Se a gente estender isso para a Bíblia, são muitas citações sobre o reino de Deus. Mas no Antigo Testamento existem algumas citações também. Lá em Êxodo 19, Deus faz um pacto com o povo, dizendo que ele seria o rei deles, se eles obedecessem. Ainda no Antigo Testamento, o livro de Salmos, existem várias citações, mas no Salmo 103, o salmista fala que o reino de Deus domina sobre tudo. Mas uma citação muito legal sobre o reino de Deus está no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, que diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, falar de reino de Deus é uma coisa fácil, porque tem muita coisa na Bíblia falando de reino de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos essa manhã. É um assunto que é amplo na Bíblia, tem várias citações. Mas será que ele é muito pregado nas igrejas? Será que a gente fala muito do reino de Deus na igreja? Porque Jesus veio anunciar o evangelho do reino. Esse evangelho do reino, esse reino está sendo pregado nas igrejas? Será que a gente tem visto isso? Se eu perguntasse hoje para você, aqui alguém não precisa responder não, mas se eu perguntasse para você o que é o reino de Deus, você saberia me responder? Talvez tivessem respostas boas, mas acho que de uma forma geral as nossas respostas seriam superficiais, né? Então, será que o Leandro está querendo alguma pegadinha? Será que ele quer alguma resposta teológica? Mas por que se dá isso? Porque muitas vezes, em muitas igrejas, se prega
um reino de Deus que não é o reino de Deus que Jesus pregou. Se prega o reino de Deus como milagre, se prega o reino de Deus como dons, se prega o reino de Deus como cura, se prega o reino de Deus como prosperidade. Mas será que era isso que Jesus pregava? Será que era esse reino que Jesus anunciava? É interessante a gente ver igrejas aí pregando o reino como cura, né, milagre, e a gente vê Jesus fazendo um monte de milagre. O que ele dizia para as pessoas? Vai e não conta para ninguém. Se o evangelho do reino fosse milagre, Jesus seria o primeiro a dizer assim, te curei, hein? Avisa lá o pessoal que eu curei você, hein? Conta para todo mundo que eu curei, fui eu. Então, mesmo tendo tanta coisa a respeito do reino na Bíblia, eu acho que a gente como igreja, eu falo igreja, a gente trabalha mal esse tema. A gente estuda pouco esse tema. E debruçando em cima desse tema, eu fiquei com muitas dúvidas de algumas coisas. A gente olhando para o texto, já vai aparecer uma dúvida de cara. Jesus está falando com dois grupos de pessoas. Primeiro os fariseus, e depois ele fala com os discípulos. Para os fariseus perguntam, Senhor, quando é que vai vir o reino? E Jesus diz o quê? O reino, vocês estão enganados, o reino não é visível, o reino está dentro de vocês. E em algumas outras versões vai dizer assim, na NVI eu acho que está dizendo entre vocês. Acho que na NVI é entre vocês. Mas Jesus está dizendo que o reino está ali, agora. Mas quando ele vira para falar para os discípulos, ele faz uma menção do reino de alguma coisa que ainda vai vir. Aí já começou as dúvidas brotarem na minha cabeça. Eu falei, bom, afinal de contas, o reino já é ou ainda vai ser? Debruçando no assunto, eu fiquei com várias dúvidas. E nessa manhã, eu queria compartilhar as dúvidas que eu tive com vocês. Aí fica mais fácil para mim, que eu tive dúvida, eu jogo a dúvida para vocês, se vocês souberem, vocês me respondem, e a gente sai daqui, né? Beleza. Mas a primeira dúvida que eu tive, bom, o que significa o termo reino de Deus? Foi a primeira dúvida. Quando a gente fala de reino, a gente lembra daqueles filmes, né, que passavam na sessão da tarde, aqueles filmes medievais. O que tinha no reino? Tinha um rei, né? Tinham súditos, tinham leis, tinha exército e tinha território. Acho que não faltou nada, né? O reino basicamente é isso. Então a gente pode dizer que o reino de Deus é um reino onde Deus é o rei e onde nós somos os súditos que obedecem às suas leis. Mas olhando para o mundo hoje, a gente vê que tem muita gente que não obedece às leis de Deus. Então existe um outro reino, que é o reino do maligno, que a Bíblia diz, em João, o mundo jaz do maligno. Jesus, quando é tentado pelo diabo, o diabo fala para ele assim, se ajoelha e me adora, que eu vou te dar todos os reinos, porque eles me foram dados. Então, a gente olha e a gente vê, existe o reino de Deus. A Bíblia, ela não explica claramente o que é o reino de Deus. Jesus nunca disse assim, o reino de Deus é isso. Jesus falava por parábolas. Então fica difícil. Essa foi a minha dúvida. Olhando para o texto bíblico, a gente pode ver algumas dicas. Paulo dá algumas dicas do que seria o reino de Deus. Lá em Romanos 14:17, Paulo vai dizer assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Quem é que procura comida e bebida? É o ser humano aí fora. O reino de Deus não é uma coisa egoísta. O reino de Deus, ele é uma coisa de justiça e paz. Não, o reino de Deus não é um reino das coisas que o mundo procura. São das coisas celestiais. Em 1 Coríntios 4:20, Paulo diz, o reino de Deus não são palavras, mas poder. É só a gente olhar hoje para os nossos políticos, o que eles usam? Palavras, mas ação nenhuma. O reino de Deus é um reino de poder, é um reino de transformação de pessoas. Não é um blá, blá, blá. É um reino onde as pessoas são transformadas. Mas, por último, lá em Êxodo 19, 5 a 6, vai dizer assim,
Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o reino de Deus é um reino composto daqueles que Deus escolheu e que colocou debaixo da sua autoridade. Bom, deu para ter uma noção do que significa reino de Deus, mas eu tive várias dúvidas. Olha, outra dúvida que eu tive. Reino dos céus e reino de Deus, eles significam a mesma coisa? Porque o livro de Mateus, não existe esse termo reino de Deus, mas ele cita reino dos céus. Por quê? Porque o livro de Mateus foi escrito para judeus, e o judeu levava muito a sério aquela coisa de não pecar usando o nome de Deus em vão. Por isso o Mateus tem essa preocupação de colocar o termo reino dos céus, para ele ser mais receptivo aos judeus. Mas em Mateus 19, 23 e 24, o próprio Jesus vai usar os dois termos, tanto o reino dos céus como o reino de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então o próprio Jesus respondeu essa pergunta. Essa foi a mais fácil para mim. Jesus foi lá e respondeu: olha só, Leandro, isso aí, reino de Deus, reino do céu é a mesma coisa. Pode juntar as 68 citações dos 3 evangelhos com mais as 32 de Lucas, que está tudo certo, não há dificuldade. Se alguém te disser que reino do céu é diferente de reino de Deus, fala que não, que você aprendeu lá domingo na igreja. Mas eu fiquei com uma outra dúvida, que é a dúvida que aparece no texto que a gente leu. Afinal de contas, o reino de Deus já existe ou o reino de Deus ainda virá? Porque se a gente olhar o texto, a gente vai ver que Jesus fala para os fariseus: ó, o reino de Deus está aí, ó, está dentro de vocês. Mas ele vira para os discípulos e começa a falar coisas que vão acontecer. Ó, quando eu vier, estarão 2 trabalhando, vai ficar um, vai ficar o outro, estarão 2 numa cama, vai ficar um, eu vou levar o outro. Então, ficou confuso para mim. Sim, bom, será que é ou ainda vai ser? Ficou confuso. Se a gente olhar para os evangelhos, vai ficar mais confuso ainda. Ó, lá em Marcos 10, 11, o próprio Jesus vai dizer assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado agora, né? Mas se a gente prosseguir, em Lucas 21, 31, Jesus vai dizer assim: assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Ué, ele já veio ou ainda vai vir? Mateus 6,10, a oração que o próprio Jesus ensinou, Jesus vai dizer assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ficou confuso. Assim, caramba, Jesus ora fala que o reino está aqui, ora fala que o reino vai vir, tem alguma coisa errada. Mas é preciso a gente analisar essa questão. Os comentaristas chamam isso de já e ainda não, no reino de Deus. Tem um capítulo de Mateus, que é o capítulo 13, depois eu pedi para os irmãos em casa lerem com calma, e Jesus vai trabalhar realmente o que é o reino de Deus. Aí, como eu disse, ele vai trabalhar com parábolas. Jesus não é direto, ó, anota aí o que é o reino de Deus. Ele não fala isso. Ele usa parábolas. E através dessas parábolas a gente consegue entender verdadeiramente o que é o reino de Deus. Se é ou se vai vir. Em Mateus 13, 24, eu não vou ler não, mas todos conhecem, a parábola do trigo e do joio. Como é essa parábola? Um homem tinha um campo, ele vai semear trigo, ele semeia o trigo. De noite vêm os adversários dele e no meio do trigo ele semeia um joio. Começa a crescer o joio junto com o trigo. Os funcionários do dono do campo dizem assim: olha só, plantaram joio aí junto com o trigo, vamos arrancar? O dono do campo falou: não, deixa crescer os dois. Quando eles crescerem e estiverem maduros, a gente tira o joio e assim a gente não danifica o trigo. O que Jesus está dizendo a respeito do reino de Deus? O reino de Deus é uma coisa que está em movimento, está em crescimento. Não é uma coisa que ele já é, ainda vai ser, mas ele é hoje também. Outra parábola
no mesmo capítulo 13, lá no versículo 31, Jesus vai falar do grão de mostarda. Jesus diz que o grão de mostarda é o menor das sementes, mas que depois de plantada se torna a maior das hortaliças. O que isso dá a ideia? O que Jesus está querendo dizer? Que o reino de Deus é alguma coisa que está em desenvolvimento. E outra parábola, Mateus 13, 33, a parábola do fermento. Quem aqui nunca viu como é que se faz pão? Né? Você faz a massa, lá mistura a farinha, não sei o quê, joga o fermento e já bota a massa no forno? Não, a massa fica lá, é descansando o termo, né? Eu sou péssimo de cozinha. Fica descansando lá, o pessoal bota até um pano de prato em cima, não sei para quê, deve ter algum motivo. Aí bota o pano de prato em cima, aí quando você vira o pano de prato assim, quem é bom cozinheiro, a massa cresce, né? Quem o cozinheiro é ruim, a massa cresce só um pouquinho. Mas, o que Jesus está querendo dizer? Que o reino de Deus é uma coisa que está em processo, está em crescimento. Então, se a gente pegar todos esses textos, Jesus dizendo que o reino já é, Jesus dizendo que o reino vai ser, e Jesus dizendo que o reino está em desenvolvimento, o que a gente pode entender? A gente entende que o reino ele foi inaugurado em Jesus, ele se faz presente em nós hoje, através do Espírito Santo, e ele vai ser totalmente completado quando Jesus voltar. Aí todo joelho vai se dobrar, e aí já não existirão mais dois reinos, existirá um reino só, um rei só. Mas, continuando com as minhas várias dúvidas, eu tive outra dúvida. Quais são as características do reino de Deus? Bom, no reino de Deus não há impureza. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O pastor falou aqui antes que Deus já perdoou, Jesus já perdoou os nossos pecados. Então a gente está apto a participar do reino. Só que nesse reino não vai haver pecado, porque já foram perdoados. Não vai haver vida de pecado, né? Porque aqui o texto fala de vida de pecado. Outra característica do reino é o reino onde o amor é o princípio de tudo. Marcos 12, 33 e 34, ele vai dizer assim: e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então o reino de Deus é um reino que o princípio dele é o princípio do amor. Outra característica do reino de Deus é um reino de justiça plena. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso aí é uma coisa que devia ser muito pregada nas igrejas hoje. Porque o que tem faltado de justiça e o quanto estão torcendo a justiça não está de brincadeira. Outra característica: no reino de Deus não há distinção de pessoas. Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, tem muita gente pregando aí que não, a salvação é para esse grupo, a salvação é para aquele grupo. Não, você só é salvo se você aceitar isso, se você usar a camisa com manga comprida, se você usar terno. Terno não dá, que eu estou sem terno hoje, eu já ia ficar fora do reino. Mas se tivesse isso, o que Jesus está querendo dizer? Não há distinção de pessoas no reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno. Salmo 145:13. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O reino de Deus é um reino eterno. O reino de Deus também é um reino de arrependimento e de nova vida. Mateus 3:1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então essas características são algumas características do reino, não todas.
Eu separei as que eu entendi que são mais importantes. Mas eu fiquei com uma outra dúvida. Afinal de contas, quem fará parte desse reino? Ou quem pode fazer parte desse reino? A gente vai olhar de novo para a Bíblia e vai conseguir as respostas lá. No Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, em Mateus 5:3, o próprio Jesus vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então os humildes vão fazer parte desse reino. Aquele que se converte se torna como criança. Mateus 18:3, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tomardes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Aquele que não pode e não coloca a sua confiança no dinheiro. Mateus 10:24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Voltando no que a gente falou antes, do evangelho que está sendo pregado, tem um evangelho sendo pregado aí, que a gente confia mais no dinheiro do que em Deus. Esse tipo de pessoa não faz parte do reino de Deus. Outro grupo de pessoas que podem fazer parte do reino de Deus são os pobres. Lucas 6:20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aí você vai me perguntar assim: Leandro, eu não sou pobre. E eu estou fora? Então, como é que faz? Está complicado aí. Mas Jesus está falando para a gente entender o que Jesus está falando de pobre aqui, a gente tem que voltar lá em Mateus 13, nas parábolas. Lá vai ter uma parábola, também conhecida dos irmãos, a parábola do comerciante de pérolas. Como é que é a parábola? Um comerciante de pérolas, encontra uma pérola que ele julga ser de grande valor. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tem e ele compra aquela pérola. Aí os irmãos podem dizer assim: mas ele comprou a pérola, mas ele deixou tudo para trás. Ele não comprou a pérola para vender. A parábola não diz assim, que o nosso pensamento capitalista é assim: não, eu vou vendo tudo, eu compro a pérola, eu vou vendo a pérola, aí vou e compro tudo que eu vendi de novo. Não é? O raciocínio não seria esse? Nossa, mas a parábola não diz isso. Diz que o cara foi, vendeu tudo que ele tinha, foi e comprou a pérola. O cara ficou o que naquela hora? Pobre. Sem nada. É claro que tem uma linguagem figurada aí também, que não é só do dinheiro, é deixar as coisas para trás, deixar aquilo que a gente fazia de errado para trás. Mas olhando para esse texto, falando sobre pobres, já dá para entender um pouco o que Jesus está dizendo. Eu não tenho nada, eu só tenho Jesus Cristo. Esse é o sentido de pobres aí. Quem mais fará parte desse reino? Aquele que nasce de novo. João 3,30. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário conversão, é necessário nascer de novo, é necessário ter uma nova vida para entrar nesse reino. Mas quem mais entra nesse reino? Aqueles que foram comprados por Cristo. Lá em Apocalipse 5, 9-10, vai dizer assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então esse reino não é para qualquer um. Esse reino são para aqueles que Jesus foi lá e comprou. Comprou com o quê? Comprou com seu próprio sangue. Ficou ainda uma última dúvida. Que aí não é uma dúvida. Seria, se existe alguém aqui hoje que não conhece o Evangelho do Reino e escuta essa mensagem, pedir assim: tá bom, esse Evangelho aí é legal, eu aprendi a beça, mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho fazendo parte desse reino? Isso podia ser uma dúvida, não minha, mas podia ser uma dúvida de alguém que está sentado aí, que está escutando sobre o Evangelho de Jesus pela primeira vez. O que eu ganho fazendo parte desse reino? Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 50 e 53, o texto que a gente leu
aqui na liturgia, diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, o que a gente ganha nesse reino? A gente ganha a vida eterna, a gente ganha transformação. Mas a gente ganha também, que está escrito lá em Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que a gente ganha com esse reino? A gente ganha, além da vida eterna, além de um corpo transformado, a gente ganha um passaporte para viver ao lado de Deus, um passaporte para um lugar onde não vai ter mais falta de emprego, onde não vai ter mais falta de comida, onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais sofrimento, onde a gente não vai ter mais perda. A gente ganha esse passaporte. Então vale a pena fazer parte desse reino. Os irmãos devem ter visto que hoje está parecendo mais uma aula de escola dominical, né? Joguei um monte de texto, joguei um monte de pergunta, agora entrava naquela fase de eu perguntar a vocês o que vocês entenderam, mas não vai dar para fazer isso. O mais importante da gente falar sobre reino não é o fato de eu saber o que é, o que significa. Eu tinha até posto lá o grego, lá o que significava reino, Basileia, né? Basileia. Eu até botei, falei, não vou botar isso não. Mas o importante não é isso, não é saber o que significa no grego, lá no hebraico, lá no que seja, é saber o que é, o que pode, o que não pode, saber os versículos que eu li de cós salteado. Isso não é importante. O importante para a gente hoje é a gente sair daqui preparado para alguma coisa. E eu separei alguma coisa que eu chamei de teoria e prática. Até agora a gente viu teoria. O que significa, quem entra, quem não entra. Mas e daquela porta para fora? O que esse reino, na prática, tem que fazer comigo? Eu separei algumas coisas. A primeira, pregar o evangelho do reino. Quando eu saí dessa porta hoje, da manhã, agora de manhã, depois da escola dominical, depois que vocês ficarem no grupo do meio aqui, depois da escola dominical, quando vocês saírem, a gente precisa sair por aquela porta e pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque eu falei? Não. Lucas 9, 2, Jesus dizendo aos discípulos: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus está dizendo para a gente assim: nosso reino precisa ser pregado aí fora. Em um outro texto ele vai dizer, ele não vai voltar enquanto o evangelho do reino não for pregado em todas as nações. Então, se a gente quer usufruir de tudo isso que eu falei sobre o reino, é melhor a gente começar a pregar. Mas tem uma segunda coisa que a gente precisa colocar em prática. A gente precisa seguir em frente e não olhar para trás. Lucas 6, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí a gente lê esse texto, a gente lembra de quem? Da mulher de Ló, né? Deus vai tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra antes da destruição e fala assim, vai e não olha para trás. Mas aí a mulher de Ló provavelmente lembrou de alguma coisa que ela sentia falta, vamos dizer, para trás. E ficou pelo caminho. Quando a gente entra no evangelho do reino, é uma coisa que a gente precisa caminhar em frente sempre. Não pode olhar para trás. Uma terceira coisa, deixar de fazer o que desagrada a Deus. Lucas 13, 45, 46 é a parábola que eu acabei de falar.
O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. 15 dias atrás, a gente esteve numa igreja, o pastor estava pregando sobre outra parábola que é parecida com essa, que é a parábola do homem que acha um tesouro no campo. Mas como a parábola era maior, eu escolhi essa aqui porque elas são bem parecidas. E o pastor estava dizendo lá e ele fez uma analogia bem interessante. Qual é a analogia que ele fez? O homem descobre um tesouro no campo, fica alegre, vai, vende tudo que ele tem, volta e compra o campo. Na nossa parábola, está falando das pérolas, da pérola que ele achou. E o pastor fez uma ligação bem interessante. Ele falou assim, não está falando aqui de dinheiro. Jesus não está dizendo de dinheiro. Jesus está dizendo para vender aquilo que não serve. Sabe quando você faz mudança em casa que sobra uns negócios, aí você vai lá, o LX, desapegar, aí tu bota lá tudo que não serve na tua casa, bota para fora. Jesus está dizendo para a gente vender, e o pastor estava dizendo isso muito bem no dia, para a gente desapegar dessas coisas. Olha só, desapega da fofoca, vende. Desapega do vício do cigarro, desapega do álcool, desapega da televisão em excesso, desapega da Coca-Cola que faz mal, desapega dos vícios. Entrar no reino de Deus é deixar tudo que desagrada a Deus do lado de fora, desapegar, vender. A parábola, o comerciante de pérola vai, vende tudo para ter a pérola. Não era para vender a pérola, era só para ter a pérola. Nós temos Jesus, Jesus é a nossa pérola. A gente precisa se desfazer dessas coisas. Então, o reino de Deus é daquela porta para fora, quando a gente sair daqui hoje, é desapegar daquelas coisas que desagradam a Deus. Vende. Deus não gosta daquilo que você faz, daquele pecado, daquela coisa que você tem dificuldade. Some com isso daqui de casa, bota no LX e dá. Nem vende. Mas tem mais uma coisa. A gente precisa dar prioridade ao reino de Deus. Mateus 6,33, versículo conhecido, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem vivido num mundo hoje que o que a gente busca por último é o reino. A gente busca primeiro dinheiro, a gente busca primeiro satisfação pessoal, a gente busca primeiro status, a gente busca primeiro um monte de outras coisas. O reino de Deus sempre fica em segundo plano. Mas essa não deve ser a nossa atitude. Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. E sabe, essas coisas que vocês estão buscando aí, elas vão ser acrescentadas. Não sou eu que estou falando, Jesus está dizendo. Por último, e bastante importante, viva o reino de Deus hoje. 2 Coríntios 5:20 vai dizer assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com vosso Deus. Viva o reino de Deus hoje. Os irmãos sabem o que significa embaixador? Embaixador é uma pessoa que representa um país. Então, por exemplo, se eu fosse embaixador da Noruega tá bom, né? Que eu sou brancão, né? África ia ficar meio... Noruega, tá bom. Se eu fosse embaixador da Noruega, o fato de eu estar aqui na igreja hoje, eu estaria representando o meu país. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do reino. Então, aonde eu estiver, o reino de Deus está presente. Se eu estiver na escola, o reino de Deus está lá. Se eu estiver no trabalho, o reino de Deus está lá. Se eu estiver no cinema, o reino de Deus está lá. Se eu estiver em casa, o reino de Deus está lá. Viva o reino de Deus hoje. Porque aonde nós estamos, nós levamos o reino. E que reino nós estamos mostrando aí fora? Queria que a gente saísse daqui hoje, não com a parte teórica, não quero que vocês gravem o que é reino, quais são as suas características, quem vai entrar, quem não vai, quantos reinos são. Não quero isso hoje. O que eu quero
que a gente aprenda hoje, que a gente saia daqui hoje, sabendo que é preciso viver o reino. O reino de Deus não era, não vai ser, o reino de Deus já começou e é preciso que ele seja vivido hoje. Que Deus nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.